Fala graça e paz aí para pelo menos uns 5 irmãos, né? A gente poder repartir a graça do Senhor e a paz que reina em nossos corações, mesmo em meio às tribulações, em meio às guerras. Aleluia, maravilha. Quantos mataram um leão hoje? Glória a Jesus. Mais de um? Aleluia, meu irmão. Glória a Deus, é um guerreiro mesmo. Eu queria convidar você a abrir o Evangelho de Mateus no capítulo 10. Quero ministrar sobre pardais e fios de cabelo. Mateus capítulo 10. Aleluia. A partir do versículo 29 até o 33. Mateus 10, 29 a 33. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pai Santo, essa é a tua palavra e nós estamos aqui para recebê-la em os nossos corações com muito carinho. Nossas mentes estão receptivas, os nossos ouvidos atentos à tua voz. Fala conosco e trabalha em cada um de nós o teu querer, a tua vontade, o teu propósito. Que o teu reino venha com poder sobre nós. E que nessa noite o teu povo receba renovo do céu. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sobre pardais e fios de cabelo. Aleluia. Nós todos damos muito valor à vida, especialmente pelo fato de que hoje temos entendimento do que a vida representa. E é interessante essa questão de valores, ou conceito de valores. Nós poderíamos imaginar uma pulseira ou um pingente comprado numa loja de R$ 1,99, que seja uma réplica e que ninguém dá muito valor. Se perder, se por acaso cair na rua, soltar do braço, ninguém vai perder tempo procurando algo que custou R$ 1,99. Mas se for um pingente de diamantes, escravejado de diamantes, se for uma pulseira de ouro maciço, de ouro de muitos quilates, com certeza perder algo assim é estressante, é preocupante. E a questão aqui é que a diferença não está na funcionalidade, porque você pode usar uma pulseira ou um pingente que é uma réplica e a finalidade será a mesma, mas é o valor daquele objeto que realmente é valioso, que realmente tem valor. E Jesus está falando sobre isso. Jesus quer que os seus discípulos coloquem o foco muito mais no valor que Deus o Pai dá a cada um de nós, do que na verdade as coisas materiais ou as circunstâncias que nos envolvem, que nos cercam durante a nossa vida, especialmente quando ele aqui trata do preço que temos que pagar em cada geração
para levar o testemunho dele a todas as criaturas. Então Jesus assegura aos seus discípulos que aquele que criou todas as coisas, aquele que é o dono de todo o universo, ele está cuidando também de todas as coisas. Ele está afirmando que esse Deus eterno, ele é o vigia, ele é aquele que observa atentamente, aquele que julga tudo que está relacionado à vida de cada criatura por ele criada e sustentada. Ele é o Deus que pesa não somente as nossas ações, as nossas reações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, mas também Ele é o Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que cuida, o Deus que quer ser pai para filhos que Ele ama. É o Senhor Jesus, portanto, que vem ministrar ao coração dos seus discípulos e, consequentemente, através dessa mensagem, mudar o conceito da humanidade com respeito a Deus. E essa passagem que nós lemos, ela nos encoraja a olharmos para nós mesmos como pessoas preciosas, valiosas, importantes, porque Deus assim nos vê. Essa é a maneira como Ele nos enxerga, essa é a maneira como Ele nos avalia, essa é a maneira como Ele pesa o nosso valor, como Ele dimensiona o nosso valor. Então Jesus vem trazer uma palavra de urgência ao coração dos seus discípulos, para que estejam aprendendo a valorizar a vida, no que diz respeito a eles mesmos enquanto criação de Deus, mas também o seu trabalho para Deus, o seu serviço, a sua obra para Deus. Nessa geração, o que estivermos fazendo para Deus é valioso também, é precioso também, e Deus também gosta e fica feliz com a nossa obra, com o nosso trabalho. E o que Jesus está dizendo é finalmente que nós viemos de Deus, a nossa origem está em Deus, Ele é aquele que nos criou com um valor inestimável, e o nosso destino está em Deus. É para Deus que nós estamos indo, é para Deus que nós estamos finalmente indo. Mas enquanto temos vida nessa jornada, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus valoriza. E por isso os versículos de 29 a 31 falam deste valor que você tem. Ele diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Jesus começa apontando a bondade e a providência de Deus com este argumento: contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Você sabia que Deus é um observador de pássaros? Quem já viu aqui um observador de pássaros, né? Que sai procurando com binóculo, que vai com um gravador para gravar os diferentes cantos dos pássaros, e que leva um caderno para desenhar, conhecer diferentes espécies de pássaros. É um trabalhinho um pouco complicado, não? Você se colocar numa mata e ficar ali procurando os pássaros, discernir as diferenças, fotografar, catalogar, estudar o comportamento deles. Pois o Senhor Jesus está dizendo que o nosso Pai Celestial, Ele é observador dos pássaros. E Ele não somente observa, mas Ele também cuida. Ele guarda, Ele protege, Ele supre, Ele abençoa, Ele dá o alimento. Então esse Deus é o nosso Deus, o Deus que até mesmo dos pardais, dos pardaizinhos, Ele tem cuidado. Jesus usa essa verdade, este fato, para estimular nos seus discípulos essa coragem, essa ousadia que eles iriam precisar no meio das perseguições e das lutas que eles iriam enfrentar. Eles seriam odiados, eles seriam rejeitados. Jesus sabe que pelo fato deles assumirem um compromisso com Ele, as consequências em muitos aspectos seriam terríveis, porque o mundo, assim como rejeitou a Cristo, rejeita também a igreja de Jesus. O verdadeiro discípulo, portanto, ele irá passar por situações terríveis à medida em que ele for
mais e mais comprometido com o Evangelho e com a obra de Cristo, quanto mais aliança ele tiver com o Senhor, mais haverá perseguição e desafios em sua vida espiritual. Mas o que Jesus está dizendo é que nem mesmo um pardal cai na terra sem que seja do consentimento do Pai. Preste atenção, porque aqui ele está dizendo que este Deus que olha e cuida dos pardais também permite que os pardaizinhos morram, que os pardaizinhos sejam capturados, que os pardaizinhos sejam sacrificados no templo. E o que Jesus está dizendo é que nós, em algum aspecto na nossa vida espiritual, também vamos enfrentar situações debaixo da permissão soberana do Senhor. Mas o que ele está dizendo é que este Deus que nós servimos e que é nosso Pai, ele é mais poderoso do que aqueles que podem prender e matar o corpo físico. E por isso os discípulos de Jesus não deveriam estar preocupados com as situações que envolvem as perseguições e lutas desta vida. Os pequenos pardais são animaizinhos de pouco valor. Eles tinham muito pouco valor no mercado. Na verdade, porque é uma ave que é muito comum. É muito comum. É interessante se a gente olhar aqui o que Jesus está falando, o valor que era dado a um pardal, menos de R$1,99. Né? Jesus está falando, na verdade, de 1 centavo. E 1 centavo que para aquela moeda corresponde a 1 centavo da nossa também. 1 centavo. O que é 1 centavo? Era um valor simbólico, talvez um dos pássaros mais comuns, mas que quando estudada a sua vida, os seus hábitos, muitas vezes o comportamento pardal se mostra diferenciado com respeito até a pássaros mais raros. É interessante que um estudo que eu estava lendo sobre pardais, que um casalzinho de pardais, o ninho deles foi analisado, foi estudado. E o que aconteceu quando estudaram dissecaram esse ninho de pardais? Entre outros componentes, eles encontraram mais de 2.000 penas de galinha. E aí eles foram analisar onde que esses pardais pegaram essas penas de galinha. Eles foram lá em alguma capoeira, em algum terreiro, e pegaram a pena da galinha para fazer o ninho. E descobriram que as galinhas mais próximas estavam a 225 metros de distância. Isso significa que, como eles só podiam pegar uma peninha de cada vez, eles fizeram uma jornada de ida e volta que totalizou 490 quilômetros para construir o ninhozinho deles. Se todos os descendentes de um par de pardais pudesse sobreviver por 10 anos, o número de seus descendentes chegaria a 275 trilhões de pardais. Ou seja, se nenhum pardal morresse, nós estaríamos com um grande problema. Nós não poderíamos pegar um avião mais, né? Porque os céus estariam infestados de pardais. E por isso que Jesus está falando sobre esse pardal que cai. Porque 9 em cada 10 pardais não vive mais do que 1 ano. Em menos de 1 ano ele morre. Se ele ficasse vivo 10 anos, nós estaríamos com um problema muito sério. E Deus fez assim. Mas a Bíblia, o que Jesus está falando aqui é tão tremendo. Ele está dizendo que o Pai, ele observa cada pardal que morre. Ele tem conhecimento, ele se importa. Mesmo que seja insignificante para nós, mesmo que valha apenas 1 centavo, mas é um ser, é uma criatura. Ele criou e não passa despercebido do seu olhar, do seu cuidado, da sua providência, da sua atenção. A menor de todas as criaturas, a mais insignificante, sem valor para nós, do ponto de vista das aves, quanto mais você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quanto mais você, meu irmão, quanto mais você, minha amada irmã, que está aqui nessa noite, como será que o Pai olha para você? De que maneira Ele avalia o seu valor inestimável? Satanás quer destruir
a igreja de Jesus. Satanás se levanta para impedir aqueles que proclamam a palavra e o testemunho de Cristo. Ele se opõe com resistência. Ele usa pessoas, ele usa sistemas, ele usa circunstâncias, ele usa de todos os artifícios para tentar esmorecer o coração daqueles que têm o desafio e a missão de pregar a palavra de Deus. Mas o que Jesus está dizendo: não creia no pai das mentiras. Não acredite nas mentiras de Satanás ao seu respeito, porque para Deus você tem valor, para Deus você tem um valor inestimável, para Deus você será sempre precioso como filho, como filha amada do Senhor. Cuidado de Deus para com você. Jesus agora sai dos pardais e ele fala algo tremendo no versículo 30. Ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Quem, pelo amor de Deus, hoje contou quantos fios de cabelo tinha na cabeça antes de vir para aqui? Se é que ainda tem, né? Todos. Aqui o texto original enfatiza: nenhum deles fica sem ser contado. Não há exceção. Jesus está falando que todos, sem exceção, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e Deus sabe a soma deles. O que Jesus está falando aqui é de um Deus detalhista ao extremo. Nós não vamos conseguir jamais compreender a mente de Deus, os mínimos detalhes da criação, a riqueza, a exuberância, tanto do macrocosmos, se formos analisar em termos de galáxias, de estrelas, de planetas, de sóis, e até do microcosmos, se nós formos para as partículas, para as coisas mínimas. Deus é muito detalhista. Aqui Jesus também traz um senso de valor, porque cabelo não tem muito valor. Do ponto de vista da vida, na verdade, em detrimento do que pode acontecer com uma pessoa se tiver a cabeça raspada, não vai causar nenhum dano físico ou nenhum problema maior para a sua saúde. O que Jesus está falando aqui é que a providência de Deus cuida de cada detalhe da minha vida. Esse Deus detalhista e cuidadoso, Ele conta os cabelos da minha cabeça, ainda que não haja nenhuma importância para mim nesse sentido, quantos fios de cabelo eu tenho, a não ser que eu os esteja perdendo de uma forma muito rápida. Aliás, esse é um trabalho que requer um constante cuidado. Pensa que você está perdendo cabelo todo dia. Então assim, Deus não fica com a contagem defasada dos seus cabelos. Se você perdeu hoje 324 fios de cabelo, né? Ou 32, e amanhã você acorda, Deus já sabe que você perdeu esses 32, já vai abater da conta e vai tá lá. Então assim, você vai vivendo, você não está nem aí, você passa a escova, caiu o cabelo, perdeu o cabelo, um aqui, dois ali, 10, 20, não sei quantos por dia, mas de repente aqui o texto está dizendo que Deus, Ele conhece. Então assim, não é uma coisa estática, não é uma coisa estática, é uma coisa que envolve a tua vida todo dia e a cada momento, e Deus sabe de tudo isso. Fiozinho de cabelo caiu ali, ele tá, caiu um cabelinho do meu filho, da minha serva. E o que Jesus está falando com respeito a isso aqui? A soberania de Deus. Porque teologicamente ou teoricamente você pode até dizer: não, Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é o dono de todas as coisas aqui. Mas quando você começa a enfrentar problemas, você perde o emprego, acontece uma situação de saúde em casa, perde um ente querido, passa por um problema emocional, enfrenta uma dificuldade de relacionamento terrível, vive uma circunstância trágica, experimenta uma pressão ou uma situação que envolve uma decisão difícil, você perde a noite. Então o que a palavra está dizendo é que na hora H, no momento prático da minha vida diária, existem situações que me fazem esquecer
Essa soberania e esse cuidado de Deus, porque aí nessa hora não vale teoria, o que vale é realmente esta fé e esta confiança de que o Deus que ama os pardais e cuida dos pardais, que conta os cabelos da minha cabeça, é o Deus soberano, que é Senhor da minha vida, está no controle de todas as coisas que acontecem comigo. Eu não posso duvidar disso. Porque quando Deus falou sobre cumprir sua promessa na vida de Abraão com 100 anos e dar a ele um filho, um descendente, ele riu com a sua esposa. Mas Deus foi lá e mostrou a glória dele e o poder dele, e deu um descendente ao seu servo. Quando Moisés chegou a um beco sem saída e ele olhou para o mar vermelho e pensou que não tinha como escapar, com 2 milhões de pessoas seguindo a ele, ele pensou que não tinha jeito, mas Deus apareceu na hora H e mostrou a glória dele, e ele manifestou o seu poder. Quando José estava ali na prisão, no calabouço, na masmorra do palácio de Faraó, depois de ter sido rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo, passar todo aquele tempo ali, vivendo tantas injustiças, achar que a sua vida acabou e que Deus se esqueceu dele. Deus apareceu e o exaltou, pois Deus é assim, meu irmão, minha irmã. Não duvide do poder de Deus na sua vida, e nunca, jamais deixe o inimigo te enganar, fazendo você acreditar que Deus se esqueceu de você, porque Ele continua no trono e Ele tem cuidado de você. Será que você pode aplaudir, dar um glória nessa noite a esse Deus tremendo e fiel? Aleluia! Aquele que conhece o número de cabelo que tem na sua cabeça, aquele que ouve o seu clamor durante a noite quando você chora e clama a Ele, aquele que entende a confusão, aquilo que está acontecendo na tua vida, no teu coração, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, e usar as próprias circunstâncias ao nosso favor, para que se cumpra na nossa vida o projeto eterno dele. Johnny Erickson disse: nada é uma surpresa para Deus, nada é um revés para os seus planos, nada pode frustrar os seus propósitos, e nada está além do seu controle. Portanto, não tenham medo. Foi o que Jesus disse: vocês valem mais do que pardais. Não tenham medo de investir sua vida dando a Deus o seu melhor. Não tenham medo de proclamar a palavra do Senhor com ousadia e com coragem, em meio a uma geração rebelde, uma geração pervertida e corrompida. Não temam as calúnias, as perseguições, as injúrias, as mentiras, porque Deus vai trazer a verdade toda à luz. Deus está no controle. Não tenha medo dos danos corporais, não tenha medo que o ser humano possa lhe causar ou lhe fazer. Tema antes aquele que tem poder de lançar no inferno. Não tema os homens, porque eles não podem prejudicar os seus cabelos, mas o Senhor sabe da soma deles, e nada acontece na minha e na sua vida sem o consentimento do Deus soberano. Portanto, saber que Deus tem cuidado de nós não significa dizer que Ele vai nos livrar de todos os problemas, que nós vamos ter uma vida que não tem problemas, que não tem dificuldades. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é o valor que a sua vida tem para Deus, e que, a despeito das circunstâncias, das perseguições, das lutas, das dificuldades, nós temos um Deus fiel que tem cuidado de nós. Mas há uma segunda declaração de Jesus nesse mesmo texto. Se por um lado Ele apresenta um juízo de valor maravilhoso da parte de Deus para conosco, Ele também fala a respeito de uma confissão valiosa que não pode faltar na vida daqueles que estão debaixo desse cuidado fiel do Senhor. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E é óbvio que aqui Jesus agora está falando sobre a confissão que tem a ver com o nosso testemunho. Quando ele diz quem ou qualquer que me confessar, ele está falando de todo aquele, indicando que isso não está relacionado apenas aos apóstolos a quem ele dirigiu essa palavra, ou aos irmãos da igreja primitiva, mas a toda a igreja e a todos aqueles em qualquer tempo, na história e em qualquer geração. Isso diz respeito a mim e a você aqui hoje à noite também. E quando a palavra diz portanto, ele está atrelando aquilo que ele vai dizer ao que ele havia falado. E então ele está linkando essas duas afirmações
afirmações. Primeiro, você tem um valor inestimável para Deus, e por isso você também precisa dar valor àquilo que Deus fez por você na cruz, através da morte do seu Filho unigênito. Quando Jesus fala de confessar, homologuei, quando ele fala, esta palavra em grego significa a mesma palavra, homo, no sentido de mesma, igual. Não é uma palavra diferente. O que ele está dizendo que confessá-lo diante dos homens não é somente recebê-lo como Senhor, não é somente o momento que você entrega a sua vida a Jesus, mas é todas as vezes que você fala de Jesus. E aqui, portanto, eu chego à seguinte conclusão: por causa da compreensão que eu tenho do amor paterno de Deus para comigo e do seu cuidado, eu me sinto na obrigação de viver esse testemunho de Cristo perante a minha geração. Quando ele diz aquele que me confessar, o sentido de me confessar é de carregá-lo, é de trazê-lo internalizado. Isso significa dizer que eu não confesso a Jesus da boca para fora. Eu não posso apenas falar de Jesus na teoria. Eu tenho que me identificar com Ele, estar unido com Ele. Para que eu possa confessar a Cristo, eu preciso não apenas crer em Cristo, mas estar vivendo em Cristo. Essa é a confissão que Jesus está falando, que eu tenho que dar perante a minha geração. A boa confissão não é somente a confissão dos meus lábios, que é absolutamente necessária para que outros creiam, mas é também a minha própria vida. O meu testemunho está relacionado à minha vida em Cristo, e à medida que eu vivo nele, testifico dele, falo dele e reparto a vida dele com outros, eu estou fazendo confissão a respeito de Jesus na vida daqueles que estão ao meu redor. Do contrário, quando eu me calo ou quando eu vivo uma vida fora de Cristo, independente do fato de eu estar na igreja ou ter sido batizado, se eu não estou caminhando nele, cheio do Espírito dele, que confissão eu terei para dar a esta geração e a esta sociedade? Quando D.L. Moody fazia uma ministração evangelística na Noruega, um jovem se levantou no meio daquele encontro de jovens para dar um testemunho, e ele disse algo tremendo àquela geração, na frente daquele grande homem de Deus. Ele disse: eu estou de pé porque Jesus quer que eu seja uma testemunha, e ele prometeu que se eu falar ao mundo sobre ele, então ele vai falar de mim para o Pai. E D.L. Moody disse: esse rapaz compreendeu o que significa o coração do verdadeiro testemunho. Testemunhar para o mundo é exatamente isso que ele falou. Isso é confessar a Cristo. Confessar a Cristo para ser salvo. O que diz Romanos 10, 9? Se com a sua boca você confessar a Jesus como Senhor, isso não é apenas a confissão do momento batismal, esta é a confissão da sua vida. Todas as vezes que você demonstra com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você está confessando diante dos homens a Jesus como Senhor. E o versículo 14 de Romanos diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Portanto, o que Jesus está dizendo é tremendo. Diante desta realidade do cuidado e do amor de Deus, você não pode ficar sem testemunhar, você não pode ficar sem falar, você não pode ficar sem confessar com a sua boca e com a sua vida Jesus Cristo perante esta geração. Se a sua fé vale a pena, então ela é digna de ser compartilhada. Se a sua fé não vale a pena, então não abra a sua boca. É o que Jesus está falando. Se você realmente crê, se você realmente acredita na soberania desse Deus que é teu Pai, se você tem vivido na confiança do cuidado dele para com você,
Se você está descansando na fidelidade do Senhor e do propósito dele para a sua vida, você não pode permanecer em silêncio diante de um mundo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso Jesus disse isso: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esta linguagem de Jesus, onde ele apresenta dois resultados: aquele que me confessar, eu o confessarei; aquele que me negar, eu o negarei, implica obviamente no dia do juízo final, o momento em que haverá um reconhecimento da parte de Cristo Jesus perante o Senhor, o Pai, com respeito à nossa vida, ao nosso testemunho e à nossa confissão. Mas também a palavra se refere à intercessão de Jesus diante do trono por nós. Você não pode vir aqui orar e clamar e pedir a Deus que faça milagres na sua vida e que lhe abençoe, e contar com a intercessão de Jesus a seu favor. Você não pode vir aqui pedir perdão a Deus por pecados, por situações de sua vida que estão erradas. Você não pode estar diante do Senhor orando, intercedendo por alguém e contar com a intercessão de Jesus se você não o confessa. Irmãos, isso é tremendo. A aliança com o Senhor, a lealdade, a fidelidade que nós devemos a Ele, diz respeito àquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia para que as pessoas o conheçam. Não estamos aqui simplesmente para dizer que nós temos a Jesus como Senhor da nossa vida e fazermos parte de um culto para buscarmos bênçãos de Deus e nos esquecermos da nossa missão principal como filhos de Deus amados, que é compartilhar com o mundo a respeito de Jesus. Dizer não para Jesus neste caso, negá-lo diante dos homens e também dizer não à sua missão, seria colocar a nossa vida espiritual absolutamente em risco. E por isso Jesus está falando aos seus discípulos que é extremamente necessário que, apesar de toda a perseguição, de todos os maus tratos, de todas as dificuldades que eles possam enfrentar em termos de oposição nesse mundo que jaz no maligno, é muito melhor estar debaixo do favor de Deus do que da ira de Deus. Nós outrora estávamos debaixo da ira de Deus, mas hoje, por causa da graça do Senhor, que nos alcançou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e nos deu vida juntamente com Cristo, para que pudesse o Senhor, através desta obra que realizou em nós, mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua grandeza, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua fidelidade. Ele queria demonstrar como Pai Celestial o seu imenso amor por nós. Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na morte do pecador, Ele não tem prazer algum em que os seus filhos e filhas que foram criados à sua imagem e semelhança se percam, mas para que estas pessoas que são tão valiosas para Deus, tanto quanto nós, sejam salvas, sejam alcançadas pela mesma graça. Alguém precisa falar, e este alguém é você. Deus conta com você e Ele quer usar a sua vida para a glória do nome dEle. Portanto, eu lhe convido a ficar de pé em nome de Jesus, para que nós possamos orar nessa noite. Nós vamos orar de duas formas. Nós vamos orar primeiro dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, unge a minha boca, unge os meus olhos, os meus ouvidos, abre, Senhor, desata a minha língua para falar, para confessar, para compartilhar Cristo Jesus. Oh, levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos e ore ao Deus que tudo sabe, que tudo vê. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, antes de você buscar bênçãos de Deus, coloque-se nas mãos do Senhor nessa noite e diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, por onde eu passar eu quero confessar a Jesus, eu quero fazê-lo conhecido, eu quero testificar que Ele vive, eu quero anunciar a este mundo caído que existe esperança, que existe
existe salvação, que existe cura, que existe um Deus que liberta, que quebra cadeias, que transforma vidas, um Deus que ama a vida, um Deus que ama pessoas. Usa a minha vida, Senhor. Põe amor no meu coração pelo meu vizinho, põe amor no meu coração pelo meu colega na escola, na faculdade, pelo meu colega no trabalho. Põe amor, Senhor, até pelos estranhos, as pessoas que passam por mim, o meu próximo, que eu encontro no ônibus, que eu encontro na farmácia, que eu encontro no mercado, que eu encontro na praia. Põe amor no meu coração, meu Deus, assim como o Senhor ama este mundo caído e deseja que todos se salvem. Põe no meu coração essa urgência de proclamar a tua palavra, de me envolver com a evangelização, de fazer parte de uma célula, de ganhar vidas, de fazer discípulos, de me alegrar com batismos, de estar participando daquilo que o Senhor está fazendo na história da salvação. Não me deixa de fora, não me deixa apático, indiferente, frio, religioso, ao ponto de me esquecer daqueles que estão perecendo sem a tua salvação. Oh, Senhor, quebranta o meu coração para que todos os dias essa seja a minha missão principal: testemunhar de Jesus, confessar Jesus diante dos homens e não negá-lo com o meu silêncio, não negá-lo com o meu testemunho ruim, com o meu pecado, com a minha omissão. Não, Senhor, tenha misericórdia da tua igreja nessa noite. Traz avivamento ao coração do teu povo e levanta uma igreja viva, uma igreja que verdadeiramente proclama a tua palavra a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Espírito Santo, vem nos encher. Tu és o Espírito da profecia. Senhor, unge os nossos lábios e unge a nossa vida por inteiro, Senhor. O que estiver errado, vem, conserta, trata, corrige. Deus, em nome de Jesus, nos expomos nessa noite à operação da tua palavra e do poder do teu Espírito Santo para nos transformar e nos moldar à imagem do teu Filho amado. Oh, Santo de Israel, faça isso conosco, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora eu quero orar